professor Paulo. Eu queria, sim, apenas dar as boas-vindas a todos os participantes e cumprimentá-lo mais uma vez e agradecê-lo por toda a sua ajuda e o seu trabalho aqui junto à nossa Escola Superior de Advocacia. É o professor Paulo, que é o coordenador do Núcleo de Direito Internacional aqui da ESA. Ele tem feito um trabalho absolutamente esplendoroso, né? Eu queria agradecer, e agradecer em especial por trazer esse tema tão relevante e tão palpitante aqui para a nossa escola, para compartilhá-lo com nossos espectadores e alunos. Eram só essas as minhas observações, professor Paulo. Peço desculpas, abriu um áudio aqui, mas eram essas minhas observações. Inicialmente, dar boas-vindas a todos e agradecê-lo mais uma vez por mais essa grande iniciativa. Muito obrigado. Dr. Jorge, é muito importante contar com o seu apoio e com o apoio institucional da ESA, da OAB, e como todos sabem, com isso, este nosso ciclo será gravado e depois de hoje será possível contar com outros acessos que podem acontecer. Já quando foram abertas as inscrições, recebemos 230 inscritos e, a partir daí, ficou em lista de espera. Com a gravação e com a grande difusão que a ESA permite, muito obrigado, isso será possível fazer com que outras pessoas tenham acesso. Gostaria de conversar um pouquinho, contar como surgiu a ideia do Foro Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade, com a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e o seu grupo, o LEER, e também do lado da Faculdade de Direito, com o CEPIM, o Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias. Este conjunto de genocídios que acontecem durante o século XX são um dos problemas mais graves enfrentados pela humanidade, pela comunidade internacional e pelo direito internacional. É uma questão que já começa com a tipificação do delito de genocídio. Ainda algumas semanas atrás tivemos toda uma controvérsia envolvendo o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que utilizou o termo genocídio em relação ao comportamento relapso e inadequado do governo federal em relação à pandemia e à responsabilidade dos militares que, ao participarem do governo, se associam a essa atitude impensada. Várias pessoas se manifestaram que a tipificação do genocídio não enquadraria nesse caso. Eu acredito que o ministro Gilmar Mendes sabe muito bem disso, mas, de qualquer forma, é um termo que tem um enorme impacto e que é importante justamente ter sido alcançada a tipificação do crime de genocídio depois dos horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, com a Convenção das Nações Unidas para Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, que foi assinada em Nova York em 1948. E a Convenção, no seu artigo 2º, tipifica o que é genocídio. É qualquer dos atos que sejam cometidos com um propósito com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como A, assassinato de membros do grupo, B, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, C, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem destruição física total ou parcial, D, medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, e E, transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. É possível fazer reparos a essa tipificação. Isso foi discutido pela Corte Internacional de Justiça no caso relativo à aplicação da Convenção de Genocídio. Mas
não se pode menosprezar a enorme importância da tipificação do delito feita pela Convenção de 1948, e isso é retomado no Estatuto de Roma, quando da criação do Tribunal Penal Internacional. O Estatuto de Roma é de 1998 e remete à Convenção de Genocídio a tipificação do delito e acrescenta a caracterização dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade. E exatamente uma das palestras do nosso ciclo, no final deste ciclo, será sobre a violência cometida contra os jovens negros brasileiros, que, se não é cabível tipificar genocídio, pode-se dizer que é cabível, sim, caracterizar como crime contra a humanidade. Essa mesma discussão sobre genocídio ou crime contra a humanidade tem também sido suscitada, já várias denúncias foram levadas contra o atual presidente Bolsonaro, alegando, junto ao Tribunal Penal Internacional, que haveria a prática de genocídio. Eu acho questionável que isso seja levado para o Tribunal Penal Internacional, e, nesse sentido, teremos também a possibilidade de ouvir e discutir com a doutora Silvia Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional, e ter a questão, infelizmente, é uma grave responsabilidade do dirigente e do governo federal, mas isso seria mais adequado, no meu entender, fosse levado à Corte Americana de Direitos Humanos, porque lá seria mais pertinente examinar essa questão. Eu passo a palavra à professora Maria Luísa Tucci Carneiro para suas considerações iniciais. Bem, então, boa tarde a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Eu dou aqui boas-vindas ao professor Paulo Casella, meu colega de fórum, né? E o professor Arthur Capella, que nos acompanha aqui neste debate, Felipe Pimentel, representando aqui os alunos de pós-graduação, e a partir daí eu quero acolher a todos e lembrar e agradecer também que esse fórum nos aproxima ainda mais com relação aos temas que já foram aqui adiantados pelo professor Paulo. Essa inauguração, ela dá continuidade a um constante estado de alerta, daí a nossa chamada para um fórum permanente, e com o apoio de várias instituições que têm em comum os nossos objetivos. Então, agradeço aqui a participação, o apoio do CEPIM, que é o Grupo de Pesquisas para a Proteção Internacional de Minorias da Faculdade de Direito, coordenado pelo professor Paulo. Agradeço ao Instituto de Direito e Relações Internacionais, ao Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, Associação Beneficente Denai Brit, representada aqui pelo senhor Abrão Goldstein, e também a Universidade Federal do ABC, que tem pelo GEDIR, vamos dizer assim, uma instituição em comum conosco. Quero agradecer também a Milena Isler, autora do logotipo, que aqui faz presente, então, enquanto sinalização da nossa força. Através deste fórum, nós pretendemos informar, debater o tema dos genocídios e crime contra a humanidade, além de formar cidadãos conscientes de que os genocídios e os crimes contra a humanidade começaram com discriminação e os discursos de ódio. Agradeço também à OAB, que é o nosso principal suporte aqui no sentido de apoio e divulgação. Eu entendo que, enquanto indivíduos, educadores, intelectuais, representantes de universidades e entidades civis, de uma forma geral, nós podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. Eu acho que, com essa frase, nós temos assim, uma justificativa
plausível para a abertura permanente deste fórum. É uma abertura oficial, em nome das universidades que aqui participam, e também uma marca do nosso compromisso com a democracia e o respeito aos direitos humanos. Além de prestar um tributo também permanente às vítimas dos genocídios e crimes contra a humanidade. Sei que é uma tarefa difícil, mas necessária, pois, aproveitando os slogans do momento, as vidas importam. Eu deixo aqui registrado, então, o meu profundo agradecimento a todos que nos estão aqui assistindo, e também deixo como mensagem permanente o estado de alerta, cumprindo, então, com a necessidade de investir na educação e na juventude. Então, com isso, eu passo a palavra agora para o Felipe, representando aqui o corpo dos alunos da pós-graduação da Faculdade de Direito. Muito obrigada pela atenção e continuamos juntos. Muito obrigada. Obrigado, professores. É um prazer fazer parte desse fórum, representando aqui, de certa maneira, os alunos da pós-graduação de Direito e, sobretudo, do CEPIM. CEPIM, que, como já colocado pelos dois professores, ele foi fundado em 2016 ainda, como grupo de estudos à proteção internacional de minorias, e desde lá organiza palestras, seminários e pesquisa na área. E é interessante como esse fórum acaba dialogando plenamente com o que o escopo do CEPIM, uma vez que quando a proteção de minorias ela acaba falhando, ocorrem os crimes contra a humanidade ou genocídios, que são o tema principal do nosso fórum, não é mesmo? Como alguns exemplos não exaustivos, nós veremos ao longo das semanas e dos meses, o genocídio que ocorre na Segunda Guerra Mundial, sobretudo em relação aos judeus e aos ciganos. Depois nós temos o que ocorreu em Ruanda entre Tutsis e Hutus, e outros grupos tão importantes, outros casos tão importantes para o direito internacional e para os nossos grupos de pesquisa. É com grande alegria ter tantas pessoas poderem participar desse nosso encontro, nesse momento difícil que não só o país, mas o mundo como um todo estão vivendo com a pandemia. E é um prazer e espero que essa abertura do fórum e as palestras próximas que teremos ao longo dos meses sejam muito proveitosas a todas e todos. E agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor Abraham Goldstein, por favor. Desculpa, senhor Abraham Goldstein, o seu microfone aparece como aberto, mas aparentemente nós não conseguíamos ouvi-lo. Hoje gostaria de considerar com todos que integram essa nossa reunião, essa sessão inicial do Fórum Permanente sobre genocídios e crimes contra a humanidade, com a consideração do caso do genocídio armênio. Eu terei o professor Arthur Capella Giannattasio como debatedor, e ele vai também encaminhar as discussões e as perguntas depois, e pediria, então, para o professor Arthur colocar, se ele puder me ajudar com a passagem dos slides do PowerPoint. É necessário, sempre que consideramos questões de direito internacional, ter consciência da perspectiva histórica. A professora Maria Luísa Tucci Carneiro, como historiadora, com certeza vai nos dar razão, e para compreender os problemas é preciso ter a perspectiva histórica. E daí nós podemos dizer que cada geração se coloca sobre os ombros das precedentes, e isso vale tanto para usufruir das realizações, como também para pagar pelos erros. Uns e outros serão compartilhados. Em todas as áreas do conhecimento, e muito especialmente no direito internacional e nas relações internacionais, é preciso não esquecer as lições da história. Esse tema é muito caro. Eu tenho trabalhado com isso há alguns anos, e esse foi o objeto
do meu curso na Academia de Direito Internacional da Haia. Quem ainda se lembra? O massacre da raça armênia foi efeito de um propósito deliberado, longamente meditado, organizado em seus menores detalhes. A organização do massacre foi feita por mão de mestres, de modo a agir radicalmente. Consideração de ordem alguma deveria livrar do destino comum qualquer mínima parcela da raça. Esse o trabalho escrito pelo grande historiador inglês Arnold Toynbee em 1916. Logo depois da pior fase do genocídio, em 1915, em 1916 ele já lançou esse pequeno livro de grande importância histórica, em que ele assinalava a barbaridade que tinha sido cometida por uma questão política pelo governo turco contra a minoria armênia no Império Otomano, que se desmanchava durante a Primeira Guerra Mundial. E essa nos faz também lembrar da advertência do Hitler. Adolf Hitler, num discurso em 22 de agosto de 1939, teve o descaramento de declarar: matem, matem, logo nem se vai mais falar a respeito. Afinal, quem ainda se lembra dos massacres da Armênia? 24 anos depois do genocídio armênio, que se estendeu por algum tempo, mas é considerado principalmente o ano de 1915 como o período mais crítico, tem essa descarada declaração do ditador nazista, dizendo que 25 anos depois ninguém mais se lembrava dos massacres da Armênia. Essa matéria tem uma o genocídio armênio, muitas vezes é dito que o governo turco até hoje se recusa a reconhecer como genocídio. Isso cria notas de protesto por parte do governo turco cada vez que é mencionado, mas é importante afirmar que sim, foi um genocídio pensado e executado de maneira absolutamente sistemática. O genocídio armênio foi uma política de Estado do Império Otomano. Odioso e questionável, além de ser um crime internacional, mesmo se esse delito somente foi tipificado algumas décadas depois pela Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Punição deste crime de genocídio, a Convenção é de 1948, da qual eu agora há pouco citei o artigo 2º para vocês. A islamização forçada e deportações se somaram ao confisco de terras e de patrimônio. Em 1894 a 1896, o sultão Abdul Hamid II, que reinou de 1876 até 1909, teria declarado, eu cito, o único modo de se livrar da questão armênia é se livrar dos armênios. O programa assim colocado desde o final do século XIX como conceito foi depois impiedosamente executado. Isso é importante que nós não nos deixemos envolver pelas alegações de que foi fruto do acaso. Até hoje, nós podemos dizer que existem 3 visões do genocídio armênio. Primeiro, é uma tentativa de negação frontal. Mesmo o governo turco, depois de alegar razões de Estado e circunstâncias da Primeira Guerra Mundial, parece abandonar essa tese negacionista. O que é surpreendente é que essa tese negacionista ainda é mencionada e, de certa forma, adotada por analistas norte-americanos de linha dura realista. É absolutamente incompreensível como e por que isso acontece. Uma segunda visão do genocídio armênio é a afirmação da responsabilidade, reconhecimento da culpa, um pedido de perdão, a tese da responsabilidade com culpa e a necessidade de resgatar
a dignidade e a identidade. E uma terceira tese, mais ou menos revisionista, diz que crime, sim, ocorreu, mas não somente por um dos lados. E questionamentos insidiosos, como há fatos ainda não totalmente esclarecidos, o crime cometido fica sem autoria determinada, quando, na verdade, essa pode ser muito precisamente estabelecida. O genocídio como política de Estado teve uma primeira iniciativa pelo sultão Abdul Hamid II no final do século XIX. A continuação foi ainda pior. Mudanças de política interna agravam o quadro, um governo ineficiente e corrupto do sultão Abdul Hamid leva a um golpe dado pelo grupo chamado dos Jovens Turcos, que pretenderia restabelecer a Constituição Otomana, que estava suspensa desde 1878. Não se pode negligenciar que o Partido dos Jovens Turcos contou com o apoio do Partido Armênio, da Tashnak, e depois se voltam os Jovens Turcos contra os armênios e todos os otomanos não turcos. Esperava-se de novo regime algo melhor, com liberdade de ensino e de associação. A Constituição Otomana representaria o fim de todas as discriminações. Os raia, grego ou judeu, armênio ou macedônio, árabe ou assírio, e o turco muçulmano passariam a ser cidadãos otomanos de pleno direito. Essas promessas nunca foram cumpridas, e as garantias constitucionais para a proteção das minorias foram somente palavras oportunistas. Professor Paulo, desculpa interromper, o áudio, acho que o microfone do seu áudio está raspando na camisa, então, se puder falar, porque tem uma interferência no áudio, então, se puder falar com o microfone um pouco mais afastado, desculpa. Veja se... Acho que agora tudo certo. Obrigado por avisar, professor Arthur. Está melhor agora? Agora, desculpe, sim, mas agora tudo certo. Então, a proteção de minorias teve de receber amparo do direito internacional para ter alguma efetividade. Reformas do Estado e da administração otomana nunca saíram do papel. O sultão, como líder político turco, era também o califa, o chefe espiritual de todos os muçulmanos. Usaram e abusaram da teocracia turca, despótica e muçulmana, que nunca chegou a se transformar em um Estado otomano liberal baseado em princípios jurídicos. Nunca existiu igualdade jurídica para otomanos de confissão não muçulmana. Velhos e novos massacres. Depois dos massacres antigos, foi feita uma reconciliação oficial em 1908 entre os jovens turcos e os armênios otomanos. Em 1909, já logo no ano seguinte, novos massacres da população armênia otomana acontecem com extrema crueldade, perpetrados na região da Cilícia e na região do Golfo de Alexandreta, sobretudo na cidade de Adana, com mais de 25 mil pessoas mortas. O pior ainda estava por vir. As derrotas otomanas nas guerras balcânicas de 1912 e 1913, então, quando a Turquia vê desmoronar a fachada europeia do Império decadente,
eles reforçam a dureza de repressão contra as minorias não turcas do Império e passam a tratar de maneira ainda mais violenta todos os grupos étnicos não turcos. A preocupação era de que, com o fim do Império Otomano, corriam o risco de os turcos passarem a ser minoria na Turquia em relação ao grande conjunto de outros povos. O Tratado de Bucareste, de 1913, e as derrotas nas guerras balcânicas, então, agravam a situação. Enfraquecidos na Europa, os otomanos se voltam para o lado asiático do Império. Os turcos expulsos dos antigos territórios otomanos tinham de ser reinstalados. E isso se fez explorando o descontentamento popular, manobrado pelo governo otomano, expropriando as populações cristãs do Império. A internacionalização da questão poderia ter sido uma forma de minimizar os grandes danos causados com a eliminação de 2/3 da população armênia do Império Otomano. O protocolo de 26 de janeiro de 1914 entre Turquia e Rússia previa controle das potências ocidentais. 2 inspetores originários de países neutros foram enviados à Armênia para acompanhar a manutenção da lei e a segurança das populações cristãs da Turquia, especialmente os armênios. Na cidade de Van, o norueguês Coronel Hoff, e em Sivas, o holandês Coronel Westenenck. Com a irrupção da guerra, em agosto de 1914, estes são mandados de volta para casa. Eliminados os observadores internacionais, o cenário estava pronto para um novo genocídio. Em setembro de 1914, a Turquia declara guerra às potências da Entente, a Rússia, a França e a Inglaterra. Os embaixadores das potências ocidentais deixam a capital otomana. Passa a ser adotado como uma política de Estado o extermínio das minorias. O governo dos jovens turcos, que se auto-intitulava Comitê para a União e o Progresso, esse novo governo deu seguimento, em 1915 e 1916, à política de extermínio, indo muito mais fundo e com muito mais crueldade do que o que fora feito anteriormente no regime de Abdulhamid II. Perseguições e massacres também foram feitos contra sírios, contra nestorianos, contra caldeus. A fome no Líbano, usada como estratégia de extermínio contra a população cristã ortodoxa da Trácia reocupada, e esse tema será também adotado pelo governo do Stalin em relação à Ucrânia, e nós teremos uma palestra do embaixador Tronenko sobre o Holodomor, a morte pela fome na Ucrânia na década de 30. Expatriamentos forçados e perseguição contra os gregos da Anatólia, manobras, flutuações políticas e deslealdades cometidas contra a população árabe e curda do Império, proclamava-se a política de pan-islamismo, mas tratava-se sobretudo de pan-turquismo, ou a Turquia para os turcos. A matança atingiu sobretudo os armênios. Graves violações do direito internacional e dos direitos fundamentais cometidas contra vários povos não turcos não se comparam à concebida e executada contra os armênios otomanos, pela extensão, pela violência, pela frieza com que foi cometida. Cito mais uma vez o Arnold Toynbee. O massacre da raça armênia foi efeito de um propósito deliberado, longamente meditado, organizado em seus menores detalhes. E a organização do massacre foi feita por mão de mestre, de modo a agir radicalmente. Crime e memória. Esse crime
contra a humanidade recebeu o nome de genocídio, o que etnicamente significa destruição da raça. O genocídio armênio, começado com os massacres do final do século XIX, continuado em 1909 e levado a cabo em escala muito maior pelos jovens turcos em 1915 e 1916, na verdade ainda se estende até o início da década de 20 e até 1921-22. Apesar da enormidade do crime cometido, costuma ser pouco lembrado, o que nos faz temer que talvez tivesse razão ao dizer que quem ainda se lembrava dos massacres da Armênia, o ditador nazista, em 1939. Até recentemente, sequer tinha havido um pedido de perdão pelos turcos, como antes aconteceu em 1908, naquele gesto de reconciliação nacional, em que os jovens turcos agradeciam o apoio político recebido do Partido Armênio e depois voltam a massacrar os armênios como uma política de Estado. Somente no século XXI, e de maneira indireta e não oficial, alguns escritores, alguns jornalistas, alguns intelectuais reconhecem e pedem perdão pelo genocídio armênio cometido pelos otomanos. O governo turco, especialmente com a tendência ditatorial claramente demonstrada por Recep Erdogan, tem sistematicamente reagido de maneira agressiva contra qualquer manifestação no sentido de reconhecimento da responsabilidade turca pelo genocídio armênio. Retrocessos recentes são claramente percebidos no regime ditatorial de Recep Erdogan. O genocídio armênio causou a destruição de um povo milenar. Em pouco mais de 20 anos, entre 1894 e 96, em 1919 e depois de 1915 até 1922, foi varrida do mapa e aniquilada uma civilização que contava cerca de 3.000 anos de história. Essa destruição foi concebida como condição necessária para a construção do Estado-nação turco, depois do fim do Império Otomano, que todos já imaginavam que não mais se sustentaria, como finalidade suprema da política do Partido dos Jovens Turcos. Os armênios contavam com identidade como povo, como cultura, com suas tradições artísticas, mesmo quando integrados em outras civilizações, como língua e, inclusive, com alfabeto próprio. A tipificação do crime de genocídio é posterior. Acontece só em 1948 com a Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Mas é importante que nós tenhamos presente esse parâmetro. Quando é consolidado no direito internacional positivo a tipificação do delito que já aconteceu antes com o genocídio armênio, acontece com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, embora a tipificação tenha ocorrido só depois do fim da Segunda Guerra, com a Convenção de 1948. E são esses os elementos, como eu mencionei há pouco para vocês. Assassinar membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que acarretem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir nascimentos e subtração ou transferência forçada de menores do grupo para outro grupo, o que faz com que se perca aquela identidade. O genocídio no direito internacional foi um passo relevante para a tipificação do delito de genocídio, a adoção da Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, assinada em Nova York em 1948. Não somente o crime efetivamente consumado, como também
a incitação direta e pública, a tentativa e a cumplicidade no crime de genocídio são igualmente intencionados, mencionados e reprimidos pela Convenção no seu artigo 3º. A Resolução 96-1, de 11 de dezembro, da Assembleia Geral das Nações Unidas, declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional, contrário ao espírito e aos fins das Nações Unidas e que o mundo civilizado condena. Dentre muitos outros estados, também foi ratificada pelo Brasil. A Corte Internacional de Justiça e o crime de genocídio. No parecer sobre reservas da Convenção para Repressão e Prevenção ao Crime de Genocídio, esse parecer foi prolatado pela Corte Internacional de Justiça em 28 de maio de 1951. Nesse parecer, a Corte Internacional enfatiza a natureza intrinsecamente internacional do delito, a sua tipificação e do interesse de toda a comunidade na sua prevenção e na sua repressão. Nas reservas, parecer sobre as reservas da Convenção de Genocídio, a Corte Internacional enfatiza as origens da Convenção decorrem da intenção das Nações Unidas de condenar e reprimir o genocídio como um crime de direito das gentes, implicando a recusa do direito à existência de grupos humanos inteiros. Se a violência contra um indivíduo já é injustificável, a violência de um grupo inteiro contra um outro grupo inteiro é ainda mais vergonhosa e injustificável. A evolução ulterior da tipificação do delito de genocídio. O genocídio enquanto crime autônomo consiste em recusar o direito à existência de grupos humanos inteiros. Exige planejamento, organização, meios próprios dos poderes públicos, mas a sua realização pode ser imputável, quer aos poderes públicos, como a indivíduos, como a participantes, pessoas físicas. A Convenção de 1948 se completa com outros desenvolvimentos recentes, como a caracterização da jurisdição universal em matéria penal para determinados crimes mais graves, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Marco significativo dessa evolução é a adoção do Estatuto de Roma de 1998, por meio do qual foi criado o Tribunal Penal Internacional em 2002. Não somente o Estatuto de Roma foi ratificado pelo Brasil, como se inscreveu no texto constitucional um expresso reconhecimento da constitucionalidade e da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja importância precisa ser enfatizada. Então, eu espero que não seja o caso, mas o Brasil não somente assinou e ratificou o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, como foi mais além. Acrescentou um parágrafo 4º ao artigo 5º da Constituição, afirmando expressamente a constitucionalidade da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. A tipificação do crime e a sua aplicação. Reconhece-se, nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma, de 1998, que os crimes contra a humanidade podem ser cometidos tanto por indivíduos, agindo por conta de determinado Estado, como também em nome de entidades não estatais. A resistência ao genocídio é um sinal de preservação da condição humana e da dignidade de toda a humanidade. A construção do diálogo a respeito do genocídio armênio, mesmo depois de completar um século, e a obra coletiva coordenada pela professora Maria Luísa Tucci Carneiro é uma referência importante na produção intelectual brasileira sobre essa matéria, e é importante ver como falar em genocídio armênio
ainda causa mártires recentes, como o jornalista Hrant Dink, que foi morto logo depois de publicar o livro Être arménien en Turquie, Ser armênio na Turquia, sem indicação de tradutor, e essa edição francesa é de 2007. O reconhecimento oficial do crime e da responsabilidade por este continuam difíceis, se não impossíveis, ante a obstinada resistência turca. Dolorosa experiência do genocídio armênio, e este, infelizmente, não é um caso isolado. A criação e desenvolvimento dos princípios jurídicos internacionais e os seus respectivos mecanismos institucionais adequados é o único meio de trabalhar para evitar a repetição de tragédias como esta. Pode-se alegar que o direito internacional e seus mecanismos institucionais sejam anteparos frágeis, para assegurar que não se cometam crimes dessa magnitude. Tanto mais que estes voltaram a ocorrer e se acentuaram, mas ao menos pode e deve servir de aviso, de alerta, de sinal de alarme quando se prenunciem tais disposições. A assim chamada questão armênia foi apontada e discutida durante décadas no Império Otomano. Não se pode dizer que tenha sido uma surpresa ver um governo sem escrúpulos nem princípios passar da teoria à prática, tão logo se viram tolhidas as represálias possíveis por parte das potências ocidentais nas circunstâncias da Primeira Grande Guerra, então em curso, o que permitiu que o crime de genocídio contra a minoria armênia no Império Otomano fosse cometido impunemente. No nosso contexto pós-moderno, os precedentes de 1895, 96 e de 1909 contra os armênios otomanos, as perseguições e os massacres cometidos contra outras populações cristãs do Império Otomano, deixavam claro o que estava por vir. Tudo isso foi assistido, informado, discutido e conhecido pelos governos das potências integrantes da Entente, a Rússia, a França, o Reino Unido, como também pelos Estados Unidos e pela Suíça desde a época da guerra. Diplomatas de vários países escreveram e deixaram relatos. Cabe esperar que o direito internacional possa dar uma contribuição para remediar tais males. Primeiro, ao estipular princípios. Depois, ao os fazer exprimir em normas. Finalmente, instituir e operacionalizar procedimentos de averiguação e de controle dos dois primeiros. Por isso é importante a tipificação feita pela Convenção de Genocídio de 1948, a ulterior especificação contida no Estatuto de Roma de 1998 e a instalação e operação do Tribunal Penal Internacional desde 2002. A criação e desenvolvimento de um sistema institucional e normativo internacional é a única resposta possível para tentar coibir de modo eficiente tais desmandos, que voltam a ocorrer, como ocorreram em Ruanda, na antiga Iugoslávia, e não menos ocorrem no Sudão e na Palestina, para a vergonha de um povo que já foi vítima de genocídio. Desenvolvimentos recentes. Em 2015, ao se relembrarem os 100 anos do ápice da catástrofe do genocídio armênio, a importância da afirmação do genocídio armênio pelo Papa Francisco, o reconhecimento de participação indireta e responsabilidade colateral pelos parlamentos da Alemanha e da Áustria. Parlamentos da Alemanha e da Áustria reconheceram a importância da contribuição dos militares alemães e austríacos ao lado das forças armadas otomanas na concepção e na implementação das medidas de guerra que incluíram o genocídio contra as minorias cristãs do Império Otomano, sobretudo contra a minoria armênia. No Brasil, o Senado aprovou uma moção de solidariedade ao povo armênio, e cada uma dessas medidas suscita
recorrentes e veementes protestos do governo turco, e isso ainda mais acentuado sob o governo autoritário do Recep Erdogan. É importante cultivar a memória, e esse nosso fórum permanente tem exatamente esse propósito: estudar os principais casos de genocídios do passado, os que ainda estão em curso atualmente, e que nós meditemos sobre essa contraditória condição humana, que é a espécie que é capaz de causar mais sofrimento aos seus próprios semelhantes, além de causar toda a destruição que tem feito ao planeta, às espécies vegetais e animais. Esse tem uma extensa bibliografia a respeito, e tem o meu capítulo no livro organizado pela professora Tuti Carneiro, o professor Bucô e Loureiro, lançado em 2019, também o capítulo que eu escrevi sobre o genocídio armênio, nos estudos em homenagem a Francisco Rezec, em 2014, e Santiago Nazarian lançou este ano um livro chamado Fé no Inferno. É mais uma produção recente brasileira sobre essa temática do genocídio. Eu passo a palavra ao professor Arthur Capella para fazer as suas considerações e a mediação do debate. Muito obrigado. Bom, obrigado, professor Paulo, pela palavra e pela palestra. Antes de passar, fazer minhas considerações antes de fazer minhas considerações e de passar a palavra para o debate, para o público, eu conversei com o Felipe e acho que nós solucionamos o problema do áudio com o Abraham Goldstein. Então, acho que a gente vai abrir agora a possibilidade de Abraham Goldstein falar e depois eu faço minhas considerações e organizo os debates. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por passar a palavra. Espero que estejam ouvindo agora. Tudo bem? Tudo em ordem? Sim, okay. Sim, estamos ouvindo. Eu queria, primeiramente, em nome da Bnei Brit, que quer dizer Filhos da Aliança, parabenizar a todos que participaram pela organização, a formação e iniciativa de criar esse fórum permanente. Os genocídios têm acompanhado os seres humanos por muitos e muitos anos. E nós, como judeus, temos sido muitas vezes palco, como eu costumo dizer, nós estamos muitas vezes na primeira fila deste processo. A Bnei Brit é uma entidade judaica, fundada em 1843, e a mais antiga entidade judaica atuando em direitos humanos. Nós atuamos via educação. Acreditamos que a educação é um caminho mais adequado para educar, para conhecer, para saber e aprender a respeitar o outro. Essa seja a melhor forma de evitar com que desarmonias, contendas e ações como aquela que foi o genocídio armênio e outros tantos que ocorreram, efetivamente tenham motivo para acontecer. Eu queria também citar e agradecer um enorme trabalho e contribuição da professora Maria Luísa Tuti Carneiro, que tem contribuído e participado muito conosco na Bnei Brit no processo de educar as pessoas sobre o mal que a discriminação pode causar. Finalmente, eu queria colocar e lembrar que hoje é um dia muito especial, não só pelo lançamento desse fórum permanente, essa iniciativa, mas também hoje mais um passo foi dado no sentido de evitar novas contendas pelo mundo. Hoje, Israel e a unidade dos Estados Árabes assinaram um acordo de paz, com troca de embaixadores, com estabelecimento de relações plenas. Mais um passo na direção de um acordo permanente, e um acordo que se chamou Acordo de Abraham. Eu não tive nada a ver com isso, não assinei, mas usaram o meu nome. Então, eu queria, mais uma vez, reiterar parabéns a todos, continuem nesse trabalho e que, efetivamente, no final deles, tenhamos a conclusão que a missão foi cumprida e não mais
teremos genocídios ou holocaustos ou destruições em massa, por motivo que queira que seja. Obrigado. Obrigado, Abraham Goldstein. Bom, a gente imaginou um momento de dúvidas de mais ou menos 15, 20 minutos, então o que eu sugeriria, eu vou fazer alguns comentários sobre a palestra do professor Paulo, e como somos 103 pessoas, eu acho que ficaria mais interessante, talvez, já temos uma pergunta aqui que eu vi, mas se pudessem escrever no chat as dúvidas, algumas das dúvidas que forem aparecer. Enquanto isso, eu faço algumas considerações sobre a palestra do professor Paulo, e aí, em seguida, são meus comentários, e em seguida eu abro para as perguntas que vão sendo feitas por meio do chat, e aí eu vou organizando algumas delas conceitualmente. O que eu colocaria, professor Paulo, obrigado pela palestra, como eu comentei, né, me tirou o fôlego quando eu tive contato com o texto pela primeira vez, e o que eu tenho de consideração é pensar o seguinte, que ela tem relação com, não só, claro, ela especificamente tem a ver com o genocídio armênio, ela trata do genocídio armênio, mas eu percebo no seu texto, na sua fala, professor Paulo, a preocupação com o tema do genocídio em geral, e mais do que isso, a questão de um alerta. Eu digo isso porque, aí eu vou repisar um trecho da sua palestra, em que você diz, todo o cometimento das práticas genocidas pelo governo otomano com relação aos armênios foi assistido, informado, discutido e conhecido pelos governos das potências integrantes da Entente. Eu digo isso porque, e isso serve como alerta para nós, enfim, da contemporaneidade, que é o seu chamado, eu imagino que seja o seu chamado, lembra aquele trecho do livro do 18 de Brumário, do Karl Marx, que ele diz, olha, não é possível pensar que o Napoleão Bonaparte, né, Luiz Napoleão, ele é um raio vindo de um céu azul. Não é o que ele diz a gente não pode entender que a ascensão de um ditador na França, é o texto do Karl Marx sobre Luiz Napoleão, a gente não pode dizer que foi completamente inesperado, de inopino, e sem imaginar que, na visão do Karl Marx, que esse ser humano completamente, o termo que ele usa, ignóbil, poderia ter assumido o poder dentro da França. Não é uma surpresa. É alguma coisa que, se você analisar concretamente as manifestações materiais e imateriais do período que ele está inserido, a gente poderia prever que isso aconteceria na França. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo, da maneira como você coloca essa questão das potências assistiram, foram informadas, etc., alguma coisa muito parecida com o que acontece hoje. Eu diria que, quando mencionar, hoje no contexto pós-moderno, quando você tem chefes de Estado dizendo, olha, eu vou sair da Organização Mundial da Saúde, vou sair da Unasul, vou sair da ONU, vou sair da OTAN, os perseguidos políticos, né, as pessoas que lutam a favor da democracia são terroristas e inimigos do Estado, e, portanto, eu vou persegui-los, vou fazer uma lista secreta, uma polícia secreta para poder persegui-los. Quando isso acontece, eu relembro um pouco final da pré-Segunda Guerra Mundial, quando países europeus começaram a sair da Sociedade das Nações. Eu relembro um pouco todo esse registro histórico internacional dos países acompanhando essa perseguição de minorias, simplesmente para dizer o seguinte, o que a sua palestra me sugere, não só a questão da questão do genocídio armênio, mas a questão dessas práticas odiosas de violação de direito internacional, ou violação de direitos humanos, ou destruição de minorias, o que isso me sugere é que essa palestra e tudo que nós vamos examinar esse semestre, de uma forma permanente, são um constante alerta para nós hoje. Hoje, no seguinte sentido, vamos levar em consideração o sentido da história, vamos levar em consideração as lições da história, porque sim, não estamos num momento pacífico no mundo, sim, nós estamos com muita preocupação, ou são os juristas que estão preocupados em compreender as lições da história e perceber, basicamente, aí eu finalizo esse meu comentário antes de começar as perguntas, e perceber finalmente que não se trata simplesmente de esperneio de algum tipo de ideologia de direita, esquerda, reto, cima, baixo, mas perceber que, fundamentalmente, graves atentados contra as instituições não só democráticas, mas a estabilidade política nacional ou internacional no mundo como um todo, e em alguns países que vocês devem imaginar isso acontecendo, ameaçam alguma estabilidade. Não estou dizendo que o mundo vai acabar, vai acontecer uma terceira guerra mundial, não é isso, mas perceber que as lições da história importam, e elas importam perceber o que aconteceu há 100 anos, 150 anos, 120 anos, parece que se encaminha alguma coisa muito parecida, né, nesse momento
que nós estamos vivendo. Enfim, né, não é uma coisa catastrófica, mas só para a gente, enfim, estão ali nos comentários. Eu não sei se o professor Paulo quer fazer algum comentário, se a professora Maria Luísa Tucci Carneiro quer fazer algum comentário, ou se eu posso passar diretamente para as perguntas, que já apareceram 4, que eu vou organizar. Eu posso só dar uma informação, se me permite? Claro, claro. Não, só assim, o livro citado pelo professor Casella, que foi esse aqui, organizado pelo LEER, né? O Genocídio Armênio, que foi uma rememoração aos 100 anos, caso as pessoas que estão nos assistindo, nós temos ainda, o livro está esgotado, nós temos ainda uns 40 exemplares disponíveis no LEER. Então, caso vocês tenham interesse, aqui está o artigo, inclusive, fantástico do professor Paulo, eu peço a gentileza para escreverem para o leer@usp.br. Tá? Eu tenho ainda 40 exemplares, então isso faz parte aqui da propaganda, né? Dá licença. E são os últimos exemplares da primeira edição. Então, caso vocês tenham interesse, eu posso depois encaminhar por correio, aí eu precisaria ver como. Professor Paulo, parabéns pela palestra e acho que podemos abrir, então, para as perguntas. Bom, estou reunindo, claro, estou reunindo aqui as perguntas. Eu colocaria em primeiro lugar as perguntas que tem uma questão de conceito. Então, tem uma pergunta, professor, se for possível, gostaria que o senhor comentasse se é possível chamar o genocídio armênio como genocídio antes da tipificação. Então, uma questão de conceito, genocídio e aplicação do conceito. Sim. Veja, eu entendo, nós todos que fizemos a graduação em Direito, aprendemos que, já diziam os romanos, que não existe crime, não existe pena sem a prévia lege, a lei anterior. Então, nullum crime, nulla pena, sine prévia lege. Por outro lado, eu acho absolutamente odioso querer dizer que tudo o que aconteceu antes da Convenção de 1948 não possa ser tipificado como genocídio. Então, nesse sentido, do ponto de vista técnico-formal, sim, existe no direito internacional vigente o crime de genocídio a partir da Convenção de 1948. Materialmente, o delito foi cometido antes de 1948. Já lembramos aqui várias vezes hoje o genocídio armênio, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e outros, inclusive a atuação de aniquilação de populações para na colonização alemã contra os Herero. Então, o Vernichtungsbefehl, então a ordem de aniquilação dada pelo comando militar alemão era: arrasem com todas as populações que se opuserem ao avanço dos colonizadores alemães na África no final do século XIX. Então, esses delitos materialmente configuram genocídio, embora, do ponto de vista técnico-formal, a tipificação só tenha acontecido com a Convenção de 1948. Tem uma outra pergunta, professor Paulo, sobre o reconhecimento turco, da questão do reconhecimento turco. Muito obrigado pela exposição. Ao ler a respeito, percebi que a questão do reconhecimento pela Turquia, quanto ao evento, esbarra em questões políticas, especialmente no que tange a pressão pelos demais países. Aí a pergunta que é: quais saídas o professor vê para que tenhamos êxito na confissão turca e, consequentemente, justiça aos descendentes do genocídio? Veja, enquanto a Turquia estiver governada pelo governo autoritário do Recep Erdogan, eu não vejo qualquer possibilidade disso ser melhorado, ser aperfeiçoado. Eles acabam de cometer uma outra violência contra a comunidade internacional. O Mustafa Kemal, chamado Kemal Atatürk, o pai dos turcos, em 1934 tinha transformado a Basílica de Santa Sofia num museu. E o governo Erdogan, que enfrenta oposição e desgaste no plano interno, faz um gesto de show político que foi voltar a fazer operar
Santa Sofia como uma mesquita. Isso é absolutamente odioso, lamentável, e a resposta da comunidade internacional foi pífia contra essa violência cometida. Então, o que se encontrou de reconhecimento e de afirmação por parte do governo turco, não diretamente, por parte de alguns indivíduos, alguns historiadores, alguns intelectuais turcos, sim, dizer que isso há uma grande e direta responsabilidade da Turquia. Esse é o ponto central. E, como eu disse, eu ainda entendo menos ainda porque alguns analistas de linha dura realista nos Estados Unidos se alinham também pelo negacionismo. Então, a questão do negacionismo do genocídio armênio é uma das vertentes do livro, coordenado pela professora Tuti Carneiro e outros colegas, e é absolutamente incompreensível como, passados mais de 100 anos, eles ainda se aferrem à desculpa esfarrapada de que isso foram atos de violência cometidos de parte a parte no meio da guerra. 2/3 da população armênia do Império Otomano são sacrificados num período de 2, 3, 5 anos. Isso não foi parte do conflito armado. Então, infelizmente, eu não vejo o governo turco disposto a dizer sim, cometemos barbaridades, temos responsabilidades por isso. Inclusive, jogam, às vezes, a desculpa de que parte das violências foi cometida pelo governo otomano. E daí entram questões de sucessão de Estado. Então, se e em que medida a República Turca é sucessora do Império Otomano, eu entendo que sim, e que essa responsabilidade existe e está configurada. Por isso é importante que nós afirmemos isso, por isso foi importante, ainda que não como lei que proíba a negação, mas a moção de apoio ao povo armênio adotada pelo Senado brasileiro em 2015. Isso tivemos, quando do seminário, na Universidade de São Paulo, que a professora Tuti Carneiro coordenou, conversando com o embaixador da Armênia e com outras pessoas, que não se pode esperar o reconhecimento oficial por parte da Turquia, além de opiniões individuais que foram manifestadas. Obrigado, professor Paulo. Tem duas perguntas aqui que eu anotei, que são relacionadas a, que eu chamei de medidas de prevenção internacional do genocídio. Então, como que talvez pudesse ter medidas internacionais de prevenir, ou pelo menos responsabilizar por práticas de genocídio? Em que sentido? O que foi perguntado foi, gostaria de saber sobre a atuação de um Estado, imagino que seja Estado terceiro. Por exemplo, um país evidencia práticas genocidas no território de outro Estado-nação vizinho, até onde esse país que vê as práticas pode ir ou agir para evitar e não ser acusado de intervencionista, imperialista ou qualquer outra conduta considerada ilícita pelo direito internacional. Então, essa é a primeira pergunta. Então, portanto, pelo que eu entendi, quando o terceiro Estado verifica que um Estado está praticando genocídio, o que ele pode fazer para impedir e para não ser considerado interventor, imperialista? E a segunda pergunta é, recentemente a ONU noticiou que foram encontradas valas comuns na Líbia. Por todo o mundo, índices de genocídio são escondidos. É possível afirmar que os genocídios são mais frequentes do que o público sabe? Ou até mesmo do que os pesquisadores conhecem? Então, essas duas perguntas nesse sentido. Veja, infelizmente sim, pode ser que outros ainda venham a ser mais conhecidos e estudados. E justamente por isso é importante esse nosso fórum permanente, como a professora Maria Luísa frisou, não é só considerarmos os casos do passado, mas também ter presente o alerta para o presente e para o futuro. A comparação que o professor Arthur fez foi muito oportuna. Há uma assustadora semelhança do momento atual, com o recrudescimento do nacionalismo e de governos populistas, com o que aconteceu na década de 30. Eu espero, como você também disse, Arthur, que isso não nos leve para uma outra guerra mundial,
porque o aumento da capacidade de destruição dos armamentos faria com que não sobraria vida inteligente no planeta. A questão de como isso pode ser monitorado, eu recomendo a leitura do parecer da Corte Internacional de Justiça sobre as reservas à Convenção de Genocídio. A Convenção é de 1948, o parecer é muito fácil, todas as decisões e pareceres da Corte Internacional de Justiça estão disponíveis online no icj.org, International Court of Justice, CIJ.org. O parecer sobre reservas à Convenção de Genocídio é de 1951, e nesse parecer a Corte diz, entre outros aspectos importantes, o seguinte, que nos interessa aqui, agora, para responder a essa indagação, como isso pode ser monitorado e evitado. A Corte declara em 1951 que, em uma convenção como a do genocídio, não existem interesses individuais de cada um dos estados contratantes. Existe o interesse da comunidade internacional como um todo para garantir que esses delitos não voltem a acontecer. Então, é uma responsabilidade coletiva da comunidade internacional como um todo. Com base na convenção e com base nessa interpretação dada pela Corte Internacional de Justiça, eu entendo que é perfeitamente justificável que países suscitem pedidos de investigação e que levem, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional ou a uma comissão de investigação e de averiguação o risco potencial ou o início da prática de atos que possam caracterizar genocídio. Nesse sentido, é importante a tipificação dada pela Convenção para caracterizar um patamar mínimo de proteção assegurado pelo direito internacional vigente. Então, nesse sentido, é claro que um país com pouco poderio militar e econômico pode ficar mais sujeito ao escrutínio de outros do que uma potência econômica e militar hegemônica. Mas a construção de um interesse da comunidade internacional como um todo, como afirma a Convenção de 1948 e como a Corte declarou na sua interpretação da Convenção no parecer de 1951, seriam pontos de respaldo para essa possibilidade, professor Arthur e as pessoas que fizeram a questão. Obrigado, professor Paulo. Agora, tem 3 questões que eu reuni aqui, depois eu volto, porque eu estou anotando as questões e estou jogando depois, rearticulando, mas tem 3 questões aqui que tratam sobre, o papel da academia, o papel da educação, o papel do conhecimento jurídico internacional. A primeira pergunta como o senhor observa, professor, né, como o senhor observa a importância das universidades de direito no que tange à proteção ao genocídio e também à memória? Muitas universidades não tocam no que tange ao direito penal internacional ou nos conceitos internacionais de genocídios, e isso acaba formando profissionais que não têm contato com os pressupostos jurídicos básicos desses crimes e das memórias necessárias para pensar o direito internacional hoje. Então, a questão do papel da universidade, do conhecimento jurídico e da formação de juristas que sejam mais conhecedores ou especialistas nesses temas. Uma segunda pergunta, que foi colocada nesse mesmo sentido, é uma pergunta que basicamente tem a ver com o Tratado de Sèvres, de 10 de agosto, que comemorou 100 anos no último 10 de agosto. Basicamente, o que a pergunta diz que é um Tratado de Sèvres da Conferência de Paz de Paris, como punição dos aliados ao Império Otomano. Então, entre as previsões, constava a arbitrariedade de definição de fronteiras da Armênia pelo presidente estadunidense Woodrow Wilson. Aparentemente, né, a pergunta coloca que o Sèvres caiu no esquecimento e nunca foi ratificado. No entanto, apesar do Tratado de Lausanne ter sido a base da definição das fronteiras da Turquia atual, ele não traz as fronteiras orientais com a Armênia, nem a Armênia faz parte do Tratado de Lausanne. Então, a pergunta é, como o professor veria a validade e possível acionamento de Sèvres em caso de ocorrência de um reconhecimento do genocídio armênio e reparação internacional do genocídio armênio? Então,
pergunta tem a ver com a formação de juristas no conhecimento sobre direito internacional penal. A outra é, considerando que o Sèvres foi esquecido, eventualmente, se o genocídio armênio fosse reconhecido e se tivesse uma preocupação nessa reparação internacional do genocídio armênio, será que Sèvres poderia ser revivido para a questão das fronteiras com a Armênia? E, por fim, a terceira pergunta que foi colocada aqui é: nem todos os países aceitam as definições estabelecidas pela ONU. Será que dá para antecipar uma forma de fazer todos os governos entenderem essas definições? Eu veria a terceira junto com a primeira, mas acho que... Tá bem. Veja, eu acho que o papel da universidade e da academia é justamente esse. Então, se o currículo mínimo obrigatório das faculdades de Direito não contempla o direito internacional penal, é lamentável. Acho importante que a Ordem dos Advogados tenha passado a incluir direito internacional no exame da Ordem, que isso seja cobrado nos exames para ingresso na magistratura, no Ministério Público, também é importante que se desenvolva. E também, meus caros, eu acho que é importante pensar que a diferença entre o ensino médio e a vida universitária é que você passa a ter de se mexer por conta própria. Então, a universidade vai te dar uma base mínima do que você precisaria para poder exercer a sua profissão escolhida dentro daquele segmento. E depois, cada um de nós tem de procurar, estudar e completar por conta própria. Então, seria desejável que mais cursos de graduação em Direito e de pós-graduação em Direito oferecessem formação em Direito Internacional Penal. Não havendo iniciativas como a nossa, tem justamente esse papel. E especialmente em tempos de recrudescimento da intolerância, do nacionalismo e do populismo, é importante enfatizar a formação em Direito Internacional, a tolerância, a convivência com o diferente, a proteção de minorias e monitorar os abusos cometidos por governos que passam a adotar um viés autoritário, como os Estados Unidos de Trump, o Brasil com Bolsonaro, a Turquia de Viktor Orbán, a Polônia de Andrzej Duda, a Turquia de Erdogan e outros países que, infelizmente, têm se manifestado num sentido de acirramento, de intolerância, de discriminação. Essa construção é parte da sociedade, de manter o espírito crítico aberto e os canais de debate e de diálogo. Por isso é importante que esse conjunto de palestras e de debates no Foro Permanente sobre genocídio e crimes contra a humanidade abra espaço para nós debatermos. Com relação ao Tratado de Sèvres de 1920, que foi adotado na sequência dos tratados que as principais potências aliadas e associadas assinam com os perdedores da Primeira Guerra Mundial. Eu gostaria de agradecer muito quem fez essa questão, porque a Turquia, com um gesto de força, safou-se de um tratamento muito duro que foi dado pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial aos vencidos. O Tratado de Versalhes, de 1919, com a Alemanha, estipulou indenizações de guerra que a Alemanha acabou de pagar há pouco tempo atrás. Então, foram quase 100 anos de indenização de guerra que a Alemanha teve de pagar. A Alemanha perdeu uma parte considerável do seu território e da sua população de língua alemã depois do final da guerra, com a derrota na Primeira Guerra Mundial e a imposição pelos PPAA, as principais potências aliadas e associadas, que obrigam a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes de 1919. Tratados de Neuilly, de Saint-Germain, foram assinados com os outros perdedores da guerra, com a Áustria, com a Bulgária, e nessa série, o Tratado de Sèvres, de 1920, seria o acerto de contas dos vencedores da guerra com o Império Otomano, que se extinguiu, e a República Turca, que estava em processo de criação.
O que acontece quando o Tratado de Sèvres é celebrado em 1920, que a Turquia, já com o governo, então, findo o Império Otomano, a República Turca desencadeia novas guerras, então tem conflito armado com a Grécia e com outros países, e eles se safam pelo uso da força, fica para trás o Tratado de Sèvres, e ele foi substituído pelo Tratado de Lausanne de 1923, que foi muito mais benéfico para a Turquia do que para todos os outros países perdedores da Primeira Guerra Mundial. É absolutamente vergonhoso que, com um gesto de força, a Turquia se safou de pesadas indenizações de guerra e de compensações que teria de fazer. Com relação à definição das fronteiras com a Armênia, acontece uma outra complicação, porque em 1920, com o Tratado de Sèvres, o quadro era um. A partir daí, até 1923, quando acontece o Tratado de Lausanne, a situação tinha mudado, porque nesse meio tempo terminara a guerra civil no antigo Império Russo, que passa pelas revoluções de 1905 e as duas revoluções de 1917, e a guerra civil se prolonga até 1920, 1921, mas, em seguida, a Armênia não mais se coloca como um Estado independente. A Armênia, nesse meio tempo, tinha se tornado a República Socialista Soviética da Armênia. Então, por isso, em 1923, no Tratado de Lausanne, não se fala de fronteiras de uma Armênia independente, porque uma Armênia independente que, brevemente, entre o final da Primeira Guerra e a absorção da República da Armênia pela União Soviética, então, em 1923, no Tratado de Lausanne, não mais havia uma República Armênia independente. Essa questão eu agradeço, porque é um tema que eu tenho estudado, me interessa muito, e é uma péssima lição que a Turquia, com um gesto de força, tenha conseguido um tratamento muito menos rigoroso que as demais potências centrais perdedoras da Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que a terceira pergunta fica também incluída pela resposta, professor Arthur. Tem algum aspecto para retomarmos? Para mim, acho que a terceira pergunta conecta com a primeira pergunta, então acho que não precisa, na minha visão, não precisaria retomar. Temos algumas últimas perguntas que retomam sobre essas mesmas questões que a gente já examinou. Então, temos duas perguntas novas sobre a questão do reconhecimento turco. Uma diz: a Turquia conta até com clubes de futebol que não aceitam jogadores armênios. Qual a visão predominante da população turca da atualidade acerca do genocídio armênio? É similar à de Erdogan? E a segunda pergunta que aparece é: quais seriam os desdobramentos para a Turquia se oficialmente reconhecesse o genocídio? Caberia à Turquia que tipo de sanções do ponto de vista do direito internacional? Haveria uma repercussão diante do atual cenário de fortalecimento do nacionalismo? Então, a pergunta pode ser resumida, então, como o senhor entende a visão da população turca com relação ao genocídio armênio, considerando que existem clubes de futebol contra armênios, digamos assim, e quais seriam os desdobramentos do ponto de vista do direito internacional para a Turquia, caso ela reconhecesse o genocídio armênio? Veja, eu acho que, em parte, a opinião da população turca sobre o genocídio armênio, eu vou devolver, em parte, a pergunta, porque o professor Arthur já lecionou na Turquia em mais de uma ocasião, talvez possa falar da sua experiência direta melhor do que eu. Por fontes publicadas, tanto quanto eu tenho podido estudar a questão, há uma histórica diferença, inclusive um livro escrito por uma jornalista que se chama simplesmente o seguinte: por que eles são armênios? Então, isso é recente, então é já do nosso século, então, depois dos anos 2000, e há até hoje uma certa prevenção, uma certa contrariedade entre pessoas na Turquia
de dizer que a discriminação contra os armênios é alguma coisa natural e que faz parte da cultura e da tradição turca. Isso pode ser verdade, mas é, de qualquer modo, absolutamente odioso que, de uma certa forma, permaneça. Então, essa resistência da Turquia em admitir é justamente sintomático dessa questão. Então, é profundamente arraigado o preconceito contra os armênios até hoje na Turquia. Há uma resistência a aceitar, então o exemplo de clubes que proíbem jogadores armênios é importante ser lembrado, mas há um filme muito interessante, Quando o Inverno Chegar, é um filme turco com quase 3 horas de duração, em que tem um debate filosófico entre um irmão e a irmã, num pequeno hotel nas montanhas que fica isolado durante meses de inverno, e há um debate filosófico e discussão de ideias complexas, e a gente sempre fica na dúvida, como eu não falo turco, as legendas quanto conseguiam refletir de toda a complexidade da conversa feita entre o irmão e a irmã naquele pequeno hotel isolado no meio da neve durante o inverno. E uma das coisas que ele diz para a irmã, num certo ponto, é que, ora, os turcos são 99 ponto alguma coisa da população da Turquia. Sim, isso foi conseguido massacrando as minorias cristãs do Império. Então, foi deliberada a política, e nas últimas semanas eu tenho lido vários livros a respeito do Império Otomano em relação aos árabes, que eram também muçulmanos e que foram também objeto de atos de guerra. Não houve genocídio, mas houve. Então, não só os 7 pilares da sabedoria, do Thomas Edward Lawrence, as 700 páginas, depois vários outros livros que eu tenho lido nessas últimas semanas. Algum benefício a gente tem que ter por ficar confinado em casa em tempos de pandemia, é exatamente o quanto isso foi praticado de uma maneira sistemática pelo governo turco, como uma política de Estado para empurrar para fora da Turquia os grupos étnicos não turcos, para que eles não se vissem como minoria na República Turca depois do fim do Império. Então, eu não vejo como isso possa ser mudado, porque parece ser um preconceito profundamente enraizado. Quais seriam as consequências do ponto de vista do direito internacional? Passados mais de 100 anos, vítimas que poderiam pleitear indenização já começa a ficar mais distante e mais remoto. Mas seria, sobretudo, por uma questão de princípios. Mas nessa questão de princípios, eu não vejo a Turquia, já de alguns anos antes, e menos ainda a Turquia governada por Erdogan, aceitar, declarar: sim, nós cometemos um crime internacional e temos, enquanto turcos, como sucessores de Estado do Império Otomano, a responsabilidade pelo genocídio armênio e massacres de outras minorias também, búlgaros e gregos e outros grupos étnicos que viviam há séculos dentro do Império Otomano. Os armênios se instalam em Bizâncio, em Constantinopla, já desde o século XI. Então, muito antes dos turcos, já havia uma importante comunidade armênia na cidade de Constantinopla, que depois de 1453, quando é tomada Bizâncio, e passa a ser parte do Império Otomano. Não sei se a minha provocação, professor Arthur, se teve alguma experiência direta no contato com os estudantes e com professores quando lecionou em Istambul. Bom, obrigado, professor Paulo. Eu tinha certeza que você ia fazer isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu não ousei conversar com professores sobre isso lá, mas digamos que isso foi, quando tentei tematizar isso com alguns alunos e com alguns pesquisadores em algumas universidades que eu tive contato lá, digamos que eles não deixaram nem terminar a palavra. Quando eu falei assim, em inglês, obviamente, porque eu não falo turco,
what about the arm, né? Que tal do né, genocídio armênio? Armênia, já cortavam, você não fale sobre isso. Então, não, eu já entendi que é um tema sensível, assim, se eu pudesse dizer. Mas, se eu pudesse entrar em detalhes, mesmo, e eu pudesse ser um pouco mais específico, mesmo para estudantes e pesquisadores em direito, isso parece ser uma questão, um tabu, não ser falado, e isso deixa as pessoas bastante vermelhas quando algum estrangeiro menciona isso. Então, digamos que as pessoas não ficam muito à vontade com essas discussões, mas eu evito, né, enfim, essa é a minha experiência que eu poderia relatar, sem muitos detalhes, mas, enfim, se eventualmente encontrar, sem estar gravando o evento, eu poderia falar com mais detalhes. Últimas, mas, enfim, tive algumas situações nesse sentido. Últimas perguntas, depois tem umas questões práticas, mas são duas perguntas e acho que a gente pode finalizar. Também agora sobre medidas de prevenção internacional do genocídio. E aí tem a ver com, mais uma vez, com... Será que a gente poderia considerar, de um certo, aproveitando o ensejo, no caso das atrocidades turcas, conforme o professor mencionou, de que modo pode a comunidade internacional responder pela negligência aos fatos? Seria uma forma de genocídio religioso, entre aspas? Então, essa pergunta, como o internacional lidaria com esse genocídio religioso? E a segunda pergunta seria, a gente poderia considerar a Guerra dos 6 Dias como uma contramedida a um eminente genocídio planejado pelo Egito, Cisjordânia e demais aliados? Se sim, é possível entender que uma ofensiva militar preventiva ainda é uma opção válida contra práticas genocidas? Então, as duas perguntas são, eu consigo reconceitualizar e entender o genocídio, as atrocidades atuais como genocídio religioso, pelo menos essa é a minha interpretação, e a segunda pergunta é, será que a ofensiva militar, ou, né, o responsibility to protect, preventiva, ainda é uma forma válida de práticas, para evitar práticas genocidas? Essas são as duas perguntas. Sim. Veja, um outro caso que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça sobre aplicação da Convenção de Genocídio exatamente da Sérvia com relação às potências ocidentais da OTAN que bombardearam a Sérvia. E a discussão que se pôs perante a Corte Internacional de Justiça, a Corte Internacional de Justiça reconheceu ter havido genocídio, isso foi declarado em 2007, e gerou protestos em Sarajevo e em outras cidades, porque somente os massacres de Srebrenica foram considerados como genocídio. A Corte precisou ter a tipificação que é dada pela Convenção de 1948 para prevenção e repressão ao crime de genocídio. Aplicando a Convenção, a Corte entendeu que somente nesse caso, na antiga Iugoslávia, teria havido a prática de genocídio. Nesse caso, houve o que se indaga uma atitude preventiva da comunidade internacional. Então, a OTAN foi lá e bombardeou a Sérvia para prevenir o agravamento de crimes de guerra, de limpeza étnica, crimes contra a humanidade. Aqui eu sei que o Felipe Alamino vai provavelmente ter algumas opiniões diferentes a respeito, mas eu acredito que essa foi uma ilustração. Se foi pertinente ou se foi desastrada a intervenção da OTAN, isso pode ser debatido. Mas o que eu entendo que é importante é que o direito internacional tenha uma tipificação adequada. Então, embora isso só tenha acontecido em 1948, embora a redação da tipificação do delito seja bastante restritiva nos termos do artigo 2º da Convenção de 1948. Mas o que a Corte afirmou em 1951, de que há um interesse coletivo em que um conceito como esse seja amplamente entendido e interpretado de maneira uniforme pela comunidade internacional, o que a Corte, em 2007, novamente enfrentou e resolveu com relação a uma situação de aplicação, ao caso concreto da tipificação do crime de genocídio dada pela Convenção,
de 1948, essa em 2007, na interpretação da Corte, são importantes. Então, como se pode prevenir que isso aconteça? Infelizmente, o recrudescimento de viés autoritário acontece. Temos isso em curso no Brasil hoje, como bem salientou o professor Arthur. E é importante exatamente uma iniciativa como essa das instituições e das pessoas que organizaram esse fórum permanente, para que nós estejamos aqui e debatamos juntos essas questões no momento em que a gente vê um recrudescimento de intolerância, de ignorância, de preconceito e de discriminação. Então, como isso pode ser trabalhado? Com educação, com informação, com o debate honesto e amplo, inclusive com a possibilidade de ter opiniões divergentes e conversar educadamente a respeito das nossas diferenças de opinião. Isso é que está fazendo falta, não só no mundo em geral, mas muito especialmente no Brasil de hoje. Bom, obrigado, professor Paulo. Acho que essas são todas as perguntas. Aí tem duas questões práticas que apareceram, mas aí não tem exatamente uma pergunta conceitual. Uma, que acho que já foi respondida, qual é o e-mail de contato sobre o livro? É o e-mail leer@usp.br, acho que está escrito, é isso, não é? Sim. Isso, leer@usp.br. Isso. E uma outra pergunta que fizeram, se o material vai ser disponibilizado depois para acesso. Então, tanto quanto eu saiba, a ESA grava essas palestras, então, durante todo o tempo em que estamos aqui, aparece o sinal Sim. de que a gravação está em curso, e isso depois fica nas plataformas da ESA. Então, eu acredito que, sim, continuará disponível depois e poderá ser acessado por outras pessoas ou, de novo, por qualquer um de nós, porque o material fica gravado e fica nos arquivos da ESA e da OAB, e pela ESA e OAB é circulado para todos os escritórios regionais, são mais de 100 escritórios no estado de São Paulo. Então, se não me engano, acho que são essas perguntas, eu acabei... são todas que apareceram, então acho que seria isso, eu agradeço de todos. Acho que se alguém quiser fazer palavras finais... Maria Luísa, por favor, isso que eu ia pedir, que você fizesse o encerramento. Vamos dizer, ampliando e enfatizando também o papel aqui da universidade, né? Eu acho que a abertura desse fórum e a continuidade dele no sentido permanente do debate, né? Eu acho que isso traz uma contribuição muito grande, não só enquanto alerta, mas também no sentido de conscientizar os que estão aqui nos ouvindo, né? Mas eu acho também importante que haja uma multiplicação, né? Que o debate seja multiplicado e que as pessoas que aqui nos ouvem levem isso para as suas instituições, levem isso para outros educadores, não é? E também gostaria de enfatizar a importância de realizarmos, principalmente para aqueles que dão aulas, né, em ensino médio ou no ensino fundamental, levar também, nem se for de uma forma assim, muito mais simples, não é? Mas também contribuir para que isso não seja esquecido. Quer dizer, é importante lembrarmos a negação, mas também multiplicarmos as informações. E a outra questão que você também colocou, e acho que foi perguntado, eu quero também enfatizar a importância dos estudos multidisciplinares, né? A história, já pela sua própria conferência, a gente percebe, né, detalhes de informações que são fundamentais para que se compreenda aqui o papel do Estado, né? É o dever do Estado zelar pela vida dos cidadãos. Então, nos dias de hoje, né, que nós estamos em plena pandemia, com um índice altíssimo de mortes, é muito importante avaliarmos também, né, questões da discriminação, dos discursos de ódio, porque são eles que oferecem a base, não é, futura para que ocorram
massacres, extermínios, seja lá o que for, e que implica não apenas na vida, mas também no extermínio, aqui usando entre aspas, de uma cultura. Né? Nós, quando falamos em genocídio, não só estamos pensando no genocídio físico, mas também no genocídio cultural, né? O etnicídio, e acho que isso hoje é muito forte se pensarmos na questão indígena, que vai ser exatamente um dos temas das nossas próximas conferências. Então, a minha mensagem aqui, nessa abertura, é enfatizando o papel da educação e a importância de multiplicarmos, né, não só trazermos outros colegas, amigos, para assistirem o fórum e ficarem permanentes aqui no fórum, mas de levarem para as suas instituições, né, levarem para as suas instituições. As leituras são importantes, né? Hoje eu ouvi algumas notícias, assim, de uma linha de editores preocupados com a aplicação de impostos cada vez maiores sobre as editoras. Então, é muito importante a multiplicação dos livros, as multiplicações das pesquisas, né? E que essas sejam realmente levadas para as escolas, porque eu acho que a educação aqui é essencial, né? O ódio, ele não nasce com a pessoa, né? Não nasce, ele vamos dizer, investido desde criança, né? As primeiras imagens são importantes. Então, eu deixo aqui uma mensagem importante da multiplicação da informação, da reflexão, e também que vocês todos que aqui nos ouçam, né, que nos ouvem, que olhem também para a nossa realidade, né, impedindo, assim, protestando. O protesto é importante, a indignação diante de um fato é importante. Então, eu acho que essa mensagem marca essa abertura, né, e que vai realmente abrir um espaço aqui para o debate. Importante debater. Se temos esse direito, vamos, então, aproveitar dos espaços. E aí está a universidade. Muito obrigada. Eu acompanho totalmente as suas palavras e acho que é importante, nesse momento, nós enfatizarmos essa visão crítica e informação e a discussão para que, instalado esse fórum, tenhamos agora a continuidade com as palestras até o final do ano e mais além. Muito obrigado a todos e que a gente tenha uma boa continuação do nosso trabalho conjunto. Abrão quer falar alguma... O Abrão está querendo falar alguma coisa, Abrão? Não, só queria, mais uma vez, reiterar os parabéns à iniciativa e, sem dúvida nenhuma, para poder enquadrar os malfeitores, a gente precisa primeiro definir o que é malfeitor. Né? A gente precisa ter leis, precisa ter regras para que as pessoas possam se orientar e as ações jurídicas sejam tomadas em consonância com essas definições, para que as pessoas não tenham dúvida de que o julgamento foi correto. Então, parabéns, vamos lá, e esperamos que o mundo melhore. Temos que ajudar. Bem, acho que podemos encerrar, né, professor Paulo, Abrão, Arthur, Felipe, agradeço a participação de todos e aguardamos vocês, então, para a próxima conferência. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para que a reflexão seja permanente.